Olá, olá, meus jovens, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula ao vivo, em que a gente fala sobre temas que eu preciso que tu pense, que tu reflita, no intuito da gente fazer com que a tua formação no direito, tua formação jurídica seja o mais concreta, o mais perfeita, completa possível. Então, a gente fala sempre aqui sobre temas que realmente importam, temas que às vezes a gente demora para entender, temas que eu mesma demorei um tempo para poder construir e desconstruir. Então, a gente tem muita informação, mas nem sempre a gente consegue filtrar aquilo que vai nos ajudar, aquilo que vai nos fortalecer, aquilo que serve para a gente. Hoje, em especial, eu quero te falar sobre um tema, na verdade, é um medo, é um receio, é um obstáculo, um probleminha aí que atrapalha muitos estudantes na sua formação, que é esse medo de que, se todo mundo se construir bem, a gente não vai mais ter lugar. E aí as pessoas começam a entrar numa paranoia, num, sabe, num estado de pessimismo, num estado ruim, né? Um estado de tristeza, de decepção. E é isso que a gente tem que evitar. Hoje mesmo eu estava falando nos stories sobre uma situação que eu percebi, eu estava falando sobre a importância da gente entender que a vida do outro sempre parece melhor, né? A vida dos outros sempre a grama é mais verde, porque a gente só vê aquilo que as pessoas permitem que a gente veja. Então, olha que interessante, eu contei, né, que a maior parte do meu tempo não é eu aqui falando, fazendo live, conversando com as pessoas. O maior tempo da minha vida é eu sentada no computador, trabalhando, corrigindo trabalho, orientando, fazendo orientação, enfim, dando aula, né? E aí, gente, eu tava comentando que às vezes a gente começa a olhar pro lado do vizinho e a gente acha que a vida dele é perfeita. Quando na verdade tu tá comparando a tua vida, teu bastidor, com a vida que o outro tá te mostrando. E eu também te contei a história de um grande youtuber, Instagram, sei lá o quê, que ele estava mostrando uma viagem maravilhosa dele pela Europa e até o momento em que ele, com muitas malas de compras caríssimas que ele fez, foi pegar um trem. E aí, aquela parte do trem, gente, ele não postou nada. Simplesmente ele ficou algumas horas sem ter nenhum post, ele só voltou quando ele estava no hotel, chiquérrimo, maravilhoso. E aí meio que caiu a minha ficha. Olha que interessante, né? Essa parte que ele não mostrou, para quem conhece, para quem já viajou, é justamente aquele momento em que eu imagino que ele, cheio de malas, ele viveu um perrengue, porque quando a gente fala de trem na Europa, normalmente não existe assim tanta diferenciação e não existem pessoas que carregam a tua mala, lugares assim, muito espaço para mala. Lá aquela diferença social não é tão assim, tão diferente como no Brasil. E aí eu fiquei pensando, olha, nessa parte que ele provavelmente teve uma dificuldade, ele não compartilhou. Então, gente, por que eu tô te falando deste exemplo novamente aqui na nossa aula, em que a gente vai falar sobre o medo ou o problema de que talvez não tenha mais lugar se todo mundo fizer? Porque a gente tem essa mania de ficar olhando para o lado, de ficar pensando no colega, de ficar pensando no que ele está fazendo e a gente esquece de olhar para a gente. A gente esquece de pensar no que a gente está fazendo pela nossa vida, pela nossa carreira, pela nossa construção. Olha que interessante. O exemplo das redes sociais, em que a gente olha para o outro e acha que a grama do vizinho está mais verde, é um ótimo exemplo também para a tua vida no direito. Por quê? Porque às vezes tu tá lá na faculdade, tá difícil, tá ralando, aí tem dias que talvez tu não consiga entender. Eu sei que tem pessoas que às vezes chega a chorar de tristeza porque acha que os outros têm facilidade e só a gente, só eu que tenho dificuldade, só para mim que é difícil. Não é assim, gente. Na verdade, todo mundo está passando pelas suas próprias dificuldades, cada um no seu nível, cada um no seu âmbito, né? Tem gente que tem dificuldade em uma coisa, tem gente que tem dificuldade em outra. E em vez da gente focar naquilo que a gente precisa, a gente olha para o lado, a gente se compara, a gente se deprime, a gente fica ansioso, ansiosa, decepcionado, incomodado e com medo. Qual que é o problema de ter este medo, esta ansiedade? A gente paralisa. Poucas são as pessoas que olham para um cenário assim, com esses pensamentos, e assim se sentem avivado para lá e fazer. A gente entra em tristeza.
E esse é um ciclo sem fim, porque cada vez mais tu começa a se sentir mal, tu começa a se sentir inferior, e isso, e não vai dar certo. E quanto mais tu pensa que não vai dar certo, mais as coisas não dão certo. Sabe que é um ciclo que tu tem que quebrar. E isso que eu tô te falando, gente, acontece em vários âmbitos da nossa vida, mas na faculdade é diferente porque nós temos um prazo, digamos assim, para a gente se formar. Na maioria das vezes a gente tem 5 anos e a gente vai, obviamente, querer encontrar um espaço depois, a gente quer um emprego, a gente quer ter um escritório, a gente quer passar num concurso, a gente quer passar numa seleção de professor, cada um tem as suas ideias. Só que a gente tem que entender que se tu não utiliza este prazo, né, estes 5 anos de faculdade, para te formar, para ter um diferencial, para ser melhor, vai ser difícil. Então, por que que eu estou começando todo esse nosso assunto aqui neste sentido? Porque a verdade é que a gente precisa focar na gente. Essa é uma verdade, um ponto importante. Eu preciso que todo mundo entenda isso. É por isso que neste momento eu quero te convidar a usar aqui o aviãozinho ali e enviar essa live para todas as pessoas, os teus colegas que merecem ouvir isso e que talvez esteja no momento ruim, mas que possa, né, com essas nossas conversas melhorar. Vou enviar aqui para os meus alunos, tu envia e convida os teus colegas também, porque é importante que a gente compartilhe este conhecimento. Beleza, professor, então assim, a gente tem um probleminha, né, em geral, nós seres humanos, de ficarmos olhando para o lado. Volta a focar naquele nosso tema de hoje. Prof, se todo mundo começar a melhorar, se todo mundo pensar em crescer, se todo mundo fizer alguma coisa para impulsionar sua carreira, aí sim a gente vai ter problema, né? Porque aí não vai ter lugar no mercado para tanta gente. Como é que o mercado do direito vai suportar tantos bons profissionais? E aí, gente, meu Deus, o que que é impulsionar a tua carreira no direito? Não existe um único caminho, existem várias possibilidades, mas é tu ter construir o melhor jurista que tu puder. É tu ali fortalecer tua comunicação, fortalecer o teu conhecimento, fortalecer aquelas habilidades que a gente precisa em toda a carreira jurídica que a faculdade não nos ensina. Então, impulsionar a tua carreira no direito é fazer algo para evoluir em todas estas áreas e ter um diferencial. Já começa por aqui. Ter um diferencial não significa que todo mundo vai ter o mesmo diferencial. Ter um diferencial não significa que todo mundo que impulsionar a carreira, que aprender, que crescer, vai sair igual. Então aqui já cai por terra esse primeiro argumento de que se todo mundo crescer, todo mundo vai ser bom e aí a gente não vai ter lugar para todos. Calma, gente. Primeiro, que nós sabemos que existem diferentes carreiras, diferentes profissões, diferentes possibilidades. E cada uma das carreiras que tu pode seguir depois de formado vai exigir um diferencial diferente. Nunca, olha só, diferencial é algo que diferencia. Nunca um aluno vai ser igual ao outro. Por mais que todos tenham buscado as mesmas experiências, cada um vai ter o seu currículo, o seu histórico, a sua vivência, a sua experiência para compartilhar. Então, ainda que todo mundo, digamos assim, aconteceu um negócio aí, não sei, veio alguém, um Espírito Santo, bateu na cabeça de todo mundo resolveu fazer o seu melhor. Gente, nós não vamos sair todos iguais da faculdade. Mesmo que todos façam o seu melhor, cada um vai ter algo que vai diferenciar essa pessoa. Aquele lá fala bem demais, ninguém bate, mas aquele outro escreve como ninguém. Aquele terceiro, meu Deus, ele pesquisa, ele aprende, ele consegue construir conhecimento de um jeito que ninguém nunca viu. Aquele lá, ele é bom de lábio, ele se dá bem com todo mundo, ele tem um network, uma facilidade. Aquele outro lá construiu um currículo que, meu Deus, é inacreditável como que um estudante fez. Então, primeira coisa, gente, quando tu impulsiona a tua carreira, tu não tá impulsionando de qualquer forma, tu tá impulsionando voltando e se voltando para ti, para tua história, para tua vivência. Tu vai ter coisas que ninguém mais vai ter. Por quê? Porque cada um constrói que nem a digital. Então, olha que interessante. Cada um de nós tem uma digital diferente. Por quê? Porque cada um de nós foi tendo experiências diferentes na vida. Os gêmeos, né? Exatamente iguais, nascem iguais. Mas, a depender do que cada um for fazendo, o digital vai se formando, e enfim.
né? Por quê? Porque é diferente. É diferente, são pessoas diferentes, sabe? Então tu nunca vai ter experiência igual do teu colega, mas a gente fez exatamente a mesma coisa, os mesmos cursos, a gente fez tudo sempre igual, não importa. Tu é tu e ele é ele. Gêmeos nascem exatamente iguais, da mesma barriga, com a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma... São pessoas diferentes. Então, gente, a gente não vai ter ninguém um igualzinho ao outro. A gente não tá formando robôs. Quando tu impulsiona a tua carreira, tu tá te formando diferente. Tu tá te formando um ser humano, um profissional que vai ter algo que outras pessoas não têm. A depender do que tu escolher fazer, a depender do que tu fizer, a depender das tuas atitudes, experiências, daquilo que tu realmente te dispor a fazer. Então, primeira coisa é essa. Se todo mundo impulsionar, o mercado não vai ficar saturado? Primeiro, cada um vai ter uma expertise, cada um vai ter algo diferencial para oferecer. Não é todo mundo igual. Tem um meme que é maravilhoso, que eu vi esses dias, que é o bichinho do Toy Story, o Buzz Lightyear, acho que é o nome dele, aquele que aperta o botãozinho, o robozinho, para o alto e não sei o que, avante, além, para o alto e além, eu acho que ele fala. E tem um meme que é ele na prateleira, né? Dizendo assim: eu sou único, eu sou especial, eu vou fazer tudo diferente, eu sou o escolhido. E aí tem milhares de caixinhas de todos os brinquedos iguais a ele, porque ele é um brinquedo e foram fabricados milhares, né? E nesse caso, gente, quando tu impulsiona a tua carreira, tu não vai fazer parte daquele mundo em que tá todo mundo igual. Tu vai ser um bonequinho diferente. Tu vai ter algo que te diferencia. Se a gente não faz nada, é possível que a gente faça parte daquela caixinha repetida de brinquedos. Por quê? O que a maioria faz? Entra na faculdade, faz as provas, faz um estágio ou outro, daquele jeito, meio assim, sabe? Hoje, o exército, né, a massa de estudantes se forma sem ter diferencial, sem ter nada de diferente, sem ter algo para oferecer, sem ter uma habilidade que ele domina, sem ter assim um conhecimento que vai além, sem ter experiências que possam ajudar ele. A maioria se forma sem saber o que fazer, perdendo muitas vezes tempo, dinheiro, né? Porque ficou lá 5 anos na faculdade e não aproveitou. Gente, tem gente que paga milhares de reais por mês em faculdades privadas e joga fora. Tem gente que paga 1.000, 2.000, 4.000 reais uma mensalidade e tá lá achando que fazer prova e tirar nota é o suficiente. E não é. Não é o suficiente. Então, qual que é a questão aqui? Tu vai impulsionar a tua carreira, tu vai ser diferente, positivamente diferente. Tu vai ter algo para oferecer. Só que isso tem que acontecer ao longo dos 5 anos, porque pode ser que o teu dom, né? Pode ser que a tua habilidade que tu vai desenvolver não seja aquela primeira lá que tu vai tentar, não. Eu quero ser o melhor orador do mundo. Mas talvez tu tenha facilidade em outras coisas. E é por isso que a gente tem que, desde cedo, começar a provar, a testar, a ver aquilo que vai nos ajudar. Porque talvez de primeira, então eu vou fazer o seguinte, eu quero aprender a, a fazer no estágio, a ser um advogado, mas eu percebi que não gostei muito, não deu muito para mim. Então eu vou testar outra coisa. Entende? Quanto mais cedo tu acordar para isso e definir que tu quer encontrar algo que tu goste de fazer, que tu faça bem, melhor. Porque assim, se na primeira tentativa não der muito certo, tu vai para outra. Tu foca em outra habilidade, tu aprende outra coisa, tu tem outra experiência, tu tem outra vivência, certo? Então, gente, essa história de que, e se todo mundo fizer não vai ter lugar, é balela. Outra coisa, gente, digamos que todo mundo faça, eu já expliquei por que isso não vai acontecer, não vai saturar o mercado. Mas assim, bem sinceramente, em que mundo que nós teremos uma unanimidade de estudantes que querem ser melhores? Porque sabe o que eu percebo? Eu percebo que a maioria quer sim, sonha em ter uma vida melhor. A maioria quer alcançar sonhos, a maioria quer ter uma vida digna, a maioria quer alcançar cargos importantes, a maioria quer ser um bom advogado, ganhar dinheiro. Todo mundo quer. Agora, quantos estão realmente dispostos a fazer o que tem que ser feito? E assim, eu não estou falando aqui de uma cultura que vai acabar com a tua saúde,
trabalha enquanto eles dormem. Não é isso. É o mínimo, gente, porque se tu não fizer o mínimo, não vai ter o que colher depois. Se tu não plantar a sementinha, não vai ter o que colher. Então, o que acontece? As pessoas vão para a faculdade, a maioria faz tudo do jeito que der, de qualquer jeito, certo? E elas esperam que só por estarem ali as coisas vão se resolver. Então, não faz nada além, não busca melhorar, não busca aprender mais coisas, não faz curso, não faz congresso, não vai em evento por fora da faculdade, não busca melhorar naqueles pontos que ela sabe que tem fraco. Ela acha que ali é mais do que suficiente. E eu vejo isso, gente, todos os dias nos grupos de estudantes que eu participo. Estudantes que simplesmente evitam o sofrimento. E isso é muito engraçado, porque sabe o que? As pessoas acham que estudar hoje é sofrimento. Nossa, ter que ler, que sofrimento. Ter que fazer prova, que sofrimento. Parece que tem gente que está descolado da realidade. Ai, mas eu vou ter que fazer uma prova para passar no concurso? Ai, mas eu vou ter que me submeter a tal e tal situação para poder me formar melhor? A última foi ontem uma menina que eu ouvi falar que TCC é uma coisa absurda, que tem que comprar, que não tem que fazer, porque onde já se viu aluno ter que passar por este sofrimento, que é escrever um trabalho de 30, 40 páginas no final de 5 anos de faculdade para poder se formar. E aí o pessoal, eu achei engraçado que começou uma discussão, né? E eu tô ali acompanhando as tretas, né, para saber o que tá acontecendo. A menina falava assim: eu sou contra a cultura do sofrimento. Eu não quero sofrer, eu quero evitar o sofrimento. Uma jovem, a gente não está falando de trabalho escravo, a gente não está falando de trabalho de 12 horas por dia, 15 horas. Eu não estou te proibindo de comer, de viver, de ter vida. A tua única obrigação é fazer um trabalho que tu teve 5 anos para aprender como faz. E tu quer evitar o sofrimento. Em que mundo nós estamos? Veja bem, eu não estou te falando que a faculdade tem que ser sofrimento. O contrário. Você tem o privilégio de ter acesso à educação. Tem o privilégio de estar no ensino superior, em um dos cursos que tem gente que sonha a vida inteira e não consegue por 1000 motivos. E aí, em vez da gente olhar para esse lado, perceber que nós fazemos parte de um mínimo, assim, um mínimo da população, que tem gente que não sabe nem ler e escrever, em vez da gente observar isso, a gente acha que é sofrimento. Da mesma forma como tem estagiários que acham que estão sofrendo abuso, porque a secretária pediu para tirar o processo da estante, sabe? Então parece que a gente está se descolando da realidade jovem. Se tu não fizer, se tu não estudar, se tu não ficar que nem eu aqui sentado tardes e tardes no computador, lendo, estudando e pesquisando, não vai acontecer. Se tu não for atrás de fazer algo pela tua vida, não vai acontecer. Entende que não existe de graça. Não existe presente. Ninguém vai bater na tua porta. Vem cá, quer ser juiz? Seja bem-vindo, doutor. Tu fez prova, né? Parabéns, te formou em direito. Oh, parabéns. Vem aqui, nós temos um cargo para Vossa Majestade. Cai na real. Eu sinto também que essa cultura do mimimi ela se propaga de uma forma que a gente que tá de boa, tá bem, de repente tu ouve um reclamar, outro reclamar e outro reclamar, e aí tu começa a entrar num ciclo assim de eu mereço. Ah, mas eu acordo cedo para ir na aula. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, então o mundo tem que me dar. E ele não tem. Então, o que, que é essa ideia de que, ai, mas se todo mundo fizer, todo mundo vai ser igual e aí não vai ter lugar? Desculpa, é historinha que a gente se conta para não arregaçar as mangas, para não acordar ali e estudar, fazer a tua parte, para não fazer o trabalho direito, para não organizar e entender que tem que ter, sim, dedicação. Vai ter dias que a tua dedicação vai ser quase um sacrifício. Eu falei que não existe, de vez em quando sim. Tu vai ter que sacrificar algumas coisas para outras poderem caminhar, mas não é a vida inteira de sacrifício. Aí meu sacrifício é sentar e ter que ler um livro. Gente, poxa, não, né? Esse é teu sacrifício? Tem gente que tá sendo escravo em canavial. Esse é o teu sacrifício? Não, mas eu entendo.
Tem dias que a gente tá cansado, tem dias que a gente tá sem paciência. Eu não tô querendo te comparar a situações horríveis, mas de vez em quando a gente tem que lembrar disso. Mas de verdade, olha a bênção que tem na tua vida, a oportunidade que tem na tua vida de se tornar um profissional diferenciado, de se tornar ter uma profissão que tanta gente sonha e talvez nunca consiga. Eu recebo seguido relatos de pessoas que falam era o meu sonho, mas eu nunca pude. Eu tive esse sonho a vida inteira de cursar direito, eu não consegui. Eu tive esse sonho a vida inteira e por mil motivos não deu certo. Então, gente, poxa, tu já tá aqui. Vai ter momento difícil? Sim, porque faz parte para todo mundo, para mim, para ti, para o meu porteiro. Cada um vai ter os seus momentos. Você entende que se debruçar nessa desculpinha e não fazer nada é pior? Porque tu vai te formar, não vai ter nada, aí entra naquele ciclo da depressão que eu estava falando antes. Ai, não deu. Ai, isso. Ai, aquilo. E aí, gente, olha só, quando tu entra nessa ideia, tu sempre vai achar que tá saturado, porque é uma desculpa. Então, ontem eu vi um story de uma advogada, uma propaganda, não sei, que ela falava assim: quando eu decidi trabalhar com LGPD, com a Lei de Proteção de Dados, muita gente riu da minha cara. Falou que a lei não ia pegar, falou que era perda de tempo, falou que não tinha nada a ver. E aí ela falava, e hoje, porque eu segui batalhando e buscando o meu, eu trabalho com isso, tenho uma vida digna, sou uma advogada reconhecida nessa área. Tô falando que é para tu ir para LGPD? Não, tô falando que as pessoas nunca vão acreditar se tu não acreditar. Ninguém vai falar, vai lá, querida, vai dar. Talvez a tua mãe às vezes fale, mas as pessoas em geral vão olhar e vão desconfiar. Quem tem que acreditar é tu. Então a primeira coisa é tu te firmar. Eu quero tal coisa, eu quero ter uma vida assim assado, eu vou fazer. E, gente, é no dia a dia. Olha só, tem dias que a gente tá um lixo, tá o caco, né? Nada funciona. Eu tenho dias assim. Tem dias que não adianta, eu consigo render ali uma correção. É o meu máximo, eu não tô bem aquele dia. Tudo bem, mas eu não tô falando da exceção, tô falando do teu dia a dia. Na maior parte do teu tempo, tu tá fazendo algo para evoluir ou tu tá te enganando? Na maior parte do teu tempo, tu tá trabalhando, mesmo que devagar, mesmo que aos poucos, ou tu tá te jogando nas cordas e deixando que esse pensamento tome conta? Imagina concurso, gente. Eu tenho muitos colegas que hoje passaram em concursos para juiz, para promotor, procurador da República, dificílimo, defensor público. Muita gente falaria para eles, olha, não dá mais, viu? Porque tá todo mundo, tem gente que tá há anos e não consegue, por que que tu vai conseguir? Se eles tivessem ouvido isso, nunca nem teriam começado. Entende o que eu quero te dizer? Sempre vai ter alguém para dizer, ai, mas se todo mundo fizer isso, não vai ter espaço. Gente, primeiro que não é todo mundo que faz, mas segundo, tu tem que acreditar que tu vai conseguir, tu tem que focar no teu, na tua vida, na tua evolução. E aí tem gente que tá lá no Pará, tem gente que tá lá no Sul, tem gente que tá, no, sei lá, no Nordeste. São diferentes realidades. Talvez a tua realidade esteja diferente do colega do centro de São Paulo. Para bem e para mal. Tem coisas que é muito melhor estar no centro de São Paulo, mas para outras não é. Entende? Você tem que focar na tua realidade, no teu contexto. É isso. Foca em ti, não olha para o lado do vizinho. Ah, prof, tu fala muito de escrita científica, porque para mim é o caminho que mais nos faz crescer quando a gente faz. Mas, prof, e se todo mundo começar a escrever? E aí? Aí não vai ser diferencial? Aí como é que eu vou ser diferente do outro porque eu sei escrever, mas ele também sabe? Gente, isso é mais uma das desculpinhas que a gente se dá. Ai, mas se todo mundo souber, melhor, porque vai ter mais gente fazendo aquilo, vai ter mais olhos para aquilo, vai ter mais oportunidades para aquilo também. Então, quanto mais gente fizer, melhor. Lembrando que tu nunca vai estar escrevendo, publicando, aprendendo a mesma coisa que o outro. Cada um vai para uma área, cada um vai para um lado, cada um cresce do seu jeito. Então, jovem, tira da tua cabecinha essa ideia de que, eu não vou fazer porque todo mundo faz. Faz o teu. Para de te comparar e para de achar que o mundo te deve alguma coisa. Não deve. Ninguém te deve nada.
Ninguém. Então, exemplo, se alguém me mandar uma pergunta e eu responder, eu estou respondendo porque eu quero, porque é minha intuição, meu interesse, porque eu quero fazer aquilo naquele momento. Mas eu não sou obrigada a te responder. Da mesma forma como nenhum profissional é obrigado a te ajudar. Você tem que fazer por merecer, tá entendendo? Eu sempre conto aquela história da menina que ficou indignada porque a advogada queria cobrar 1 hora dela para poder direcioná-la sobre a vida profissional dela. Jovens, a gente está falando de pessoas que são profissionais, elas trabalham e precisam ganhar para sobreviver. Tu tem que entender isso desde o início, porque o mesmo aluno que reclama que o advogado paga pouco no estágio é o aluno que quer que todo o resto do mundo dê tudo de graça. Tá entendendo? Tu é essa pessoa? Cuidado. Fica atento. Valoriza o trabalho do outro. O outro advogado, o professor, enfim, valoriza. Porque tu também vai querer ser valorizado depois. Mas qual é a questão? Se a gente se fecha no nosso mundinho lá, achando que nós somos vítimas, que os outros têm que fazer, simplesmente tu vai ficar assim e ninguém vai poder te tirar dessa. E aí as coisas começam a dar errado também, muitas vezes, entende? Gente, ai, prof, é difícil. Ai, prof, eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Quem quer faz. Quem quer faz. E eu não estou te falando que tu tem que ser o melhor estudante de direito do Brasil. Eu tô falando que tu tem que ser o melhor estudante que tu pode ser. Porque tu sabe, provavelmente, quais são os teus pontos que tu precisa melhorar. Ah, eu não falo tão bem, eu não escrevo tão bem, eu não tenho facilidade em me relacionar, eu não tenho currículo, eu tenho dificuldade em ler, em interpretar, em estudar, em organizar meu tempo. Foca nisso e foca em melhorar para ti, independentemente do teu colega. Ó, faz assim, ó. E quando der certo para ele, que bom, que dê certo, seja feliz, porque vai dar para certo para ti também se tu fizer. Então, esse é um ponto importante. Durante muito tempo, eu falava para os meus alunos assim: olha, vai dar certo, confia. Só que as pessoas não entendem que o vai dar certo, confia, é para quem está batalhando, para quem está fazendo. É uma batalha, a gente está sempre buscando, melhorando. Vai ter pontos ruins, vai ter dias ruins, a gente vai ter fracassos, mas a gente está seguindo. Não importa o quanto te batam, tu segue. Tu vai ficar naquele dia, a vida me deu uma surra, pô, então hoje tu fica aí no chão, chora, mas no outro dia começa a levantar, certo? Começa a levantar, por que a gente pode fazer? É o que a gente tem para fazer, entendeu? E eu tô falando aqui com propriedade, porque eu passo por isso, sempre passei e sigo passando, né? Que a pessoa que pensa muito, ela também tem esse problema, né? A gente começa aqui uma hora, nossos pensamentos nos agarram, certo? Então, o que tu não pode fazer? Tu não pode te permitir acreditar que não tem espaço, que não tem lugar. Eu não vou fazer, porque se todo mundo fizer, mas tu vai fazer, porque tá percebendo que a minoria que faz vai e o resto fica nessa desculpinha, é quem dá errado. A maioria que dá errado, que grita, que não tem lugar, que não sei o que, também nunca fez nada. Ou se fez, fez assim, o básico. E sai por aí falando que fez um horror e não conseguiu. Vamos ver. Me mostra aqui, o que tu fez na tua faculdade? Quando alguém falar do direito para ti, ai, porque eu me formei e para mim não deu. O que tu fez? Tu buscou? Tu fez tudo que tu podia fazer? Ou tu ia na aula, matava um pouco, colava um pouco, fazia trabalho daquele jeito e achava que isso era o suficiente? Cai na real, gente. Eu falo com alunos, milhares, centenas de alunos todos os dias, no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as redes. E o que eu percebo é que a gente está com uma cultura de pessoas que não querem fazer, mas querem colher, não querem plantar, mas querem colher. E aí, quando não dá certo essa fórmula, obviamente, que não tem como dar certo, a culpa é do professor, a culpa é do direito, a culpa é do mercado, a culpa é do mundo capitalista, blá, blá, blá. Mas o que tu fez? O que tu realmente fez? O que tu agiu para as coisas acontecerem? É aqui que a gente tem que ter essa resposta. Tá, prof, eu entendi. Eu acho mesmo que eu estou precisando mudar. O que eu tenho que fazer? Primeiro, jovem, acredita em ti. Saiba que dá. Hoje eu estava conversando com uma aluna. Não importa o teu semestre. Dá tempo
de reverter o que não foi bom até aqui. Primeiro, acredita nisso. Segundo, tu vai ter que fazer uma análise que vai ser doída e que requer maturidade. Mas analisa. O que eu não fiz? O que eu preciso fazer? O que é fraco em mim que eu preciso melhorar? O que eu posso fazer para melhorar isso? E a partir desta análise que vai ser doída, porque tu tem que ser sincero, não é tipo assim, eu acho que eu deveria ter estudado um pouco mais, mas é que também aquela professora lá, ela não era legal. Então, assim, eu tenho meus motivos, não importa. Ou tu estudou ou tu não estudou. Seja crítico contigo mesmo, seja duro nesse momento. Porque é a partir desta análise que tu vai conseguir definir, não, então agora eu vou fazer isso. Tem gente que não sabe nem o que pode fazer. Tem gente que está aqui me ouvindo falar, mas não sabe nem das oportunidades que tem na faculdade. Intercâmbio, monitoria, pesquisa, extensão, estágio visita, tudo isso que eu falo sempre. Tem gente que não tem ideia. E aí é difícil, se tu não tem nem ideia do que tu pode fazer, como é que tu vai? Não adianta só ouvir o que eu tô falando, tu tem que agir. Então, o que eu tenho de dificuldade? O que eu vou fazer de verdade? Eu vou me comprometer a fazer. Isso, faça. Não precisa ser algo assim, ó, absurdo. Não, eu vou me comprometer a diariamente fazer isso aqui. Faça. Quando a gente tem sucesso em algumas das áreas da nossa vida, mesmo uma coisa pequenininha, mesmo o comprometimento que tu teve de levantar todos os dias tal hora, é pequeno, vou arrumar minha cama todo dia. Uma coisa vai influenciando na outra. Então, o positivo também se propaga, gente. Quando dá certo numa área, mesmo que devagarinho, começa a dar certo nas outras. E aí tu vai encontrando um equilíbrio. Entende o que eu quero dizer? A questão é, tu precisa começar em algum dos pontos. E começar é tomar atitude, agir, fazer alguma coisa. Que seja ler um artigo da Constituição por dia. É o teu compromisso. Entende? Mas tem que ser feito. Mesmo que pouco, tem que ser feito. Então, meu querido, ó, primeiro, acredita que tu pode. Seja inabalável nesse ponto. Segundo, analisa a ti mesmo com severidade, com crítica, sem desculpas. O que tu precisa fazer? E terceiro, analisando o que tu precisa fazer, defina e faça. Faça alguma coisa para mudar, para sair, porque vai dar certo para quem faz. Eu tive que mudar o meu discurso porque eu comecei a perceber que as pessoas ficavam felizes. Ah, então vai dar certo, então eu vou seguir fazendo nada. Não, tem que fazer alguma coisa para dar certo. Vai, persista, resiliência, força, sabe? Porque não é fácil. Ai, prof, mas tu nunca fala dos seus momentos de tristeza. Não falo porque eu não quero te desmotivar, mas eu tô te falando aqui que acontece, como todo mundo. A gente mostra no Instagram a parte boa, os sucessos, né? Ninguém sabe o bastidor, o que acontece no dia a dia, o teu sofrimento, tuas dificuldades, todo mundo tem. A pessoa mais feliz do mundo também vai ter. Só que a gente tem que entender isso e fazer pela gente. Então, acho que o resumo, como sempre, é: na tua vida, é tu que tem que ter o controle. É tu que tem que fazer, tu tem que ir lá e tu tem que agir, tu tem que trabalhar e tu tem que ir atrás. Certo? As coisas não acontecem se tu não tiver isso. E um dia talvez a gente possa falar de manter os princípios, né? Porque isso é importante também. Fazer de acordo com princípios, com ética, sem prejudicar os demais, isso é importante, tá? A gente sabe disso, tu sabe, tenho certeza que tu sabe o que é certo e o que não é. Então, fazer o teu melhor, respeitando as pessoas, respeitando os valores que existem aí contigo, e as coisas funcionam, as coisas vão dar certo. Certo, jovens? Te agradeço muito por ter estado comigo neste período. Um beijo, um abraço.